Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos Gustosa e hoje nós vamos continuar a nossa aula falando sobre a França, a gastronomia da França. Uma das pessoas, artistas mais famosas que ficou conhecida aqui no Brasil é essa cantora aqui, que é a Carla Bruni. Na verdade ela é italiana, mas ela foi casada com o Nicolas Sarkozy e foi a primeira dama da França e ela canta várias músicas, uma delas é essa Concomedy, que eu sugiro que depois vocês procurem no YouTube. Eu não posso colocar aqui para tocar, porque senão vai ter problemas de direitos autorais, mas eu recomendo que depois vocês deem uma escutada, que vocês vão com certeza lembrar da original ou da versão forró que foi criada. Também fez muito sucesso, principalmente aqui na região Nordeste, né? Então, o que a França lembra vocês, né? A França pode lembrar vocês o Museu do Louvre, os cancans, né? O fabuloso Destino de Amélie Poulain. Se você gosta de futebol, pode lembrar do Mapé. E temos também Notre Dame, né? O Victor Hugo, que é o autor de Miseráveis e também de Notre Dame, é um grande autor francês, né? Ou talvez vocês podem lembrar também, conhecer a França por causa desse rapaz aqui, que é o cearense uh, Max Peterson. Deu um branco agora. Max Peterson. Ele mora em Paris, né? E faz muitos vídeos de humor, ele é bem conhecido aqui. Então, a França, ela está situada aqui, no, praticamente no centro da Europa, né? Ao norte, ela está situada pelo mar uh, do norte, né? E o chamado Canal da Mancha e o Reino Unido. Ao sul tem a Espanha, o Mar Mediterrâneo. Ao sudeste temos Itália, Mônaco, que fica aqui, a Suíça a leste, a Alemanha, Luxemburgo, a Bélgica, mais a nordeste. Então a França está bem no centro assim da Europa, né? O nome oficial é República Francesa, tem mais de 551 mil quilômetros quadrados. A capital é Paris, tem um clima temperado oceânico em sua maior parte, né? O governo é uma república semi-presidencialista, é dividido em 3 regiões metropolitanas e 5 territórios ultramarinos, né, que nós vamos ver mais à frente. Seu idioma principal é o francês e tem uma população de 65,7 milhões de habitantes. Né? O produto interno bruto é de quase 3 trilhões, né? E é uma das nações mais ricas do planeta. A França faz fronteira com a Espanha, Andorra, Itália, Suíça, Alemanha, Luxemburgo e Bélgica. Possui os territórios ultramarinos na América, Guadalupe, a Guiana Francesa e a Martinica, lá onde fica a Chiquita Bacana. São Bartolomeu, São Martim, ou São Martão, né? São Pedro e Miquelão. Na África tem Maiote e Reunião. Na Oceania, Nova Caledônia, a Polinésia Francesa e Wallis e Fortuna. É uma das maiores economias do mundo, né? Além de se destacar pela densa rede de infraestrutura, sobretudo de transportes. O turismo é uma das indústrias mais importantes para a França, né? Já que ele é um dos destinos mais visitados no mundo. Então, não só pela sua capital, Paris, né, que tem toda aquela a ideia, né, de ser uma cidade muito romântica, que as pessoas vão para casais e fazer juras de amor e pedidos de casamento em frente à Torre Eiffel, mas também pelas suas paisagens naturais, né? Tem os Alpes franceses, na região sul temos todo o litoral francês também, que é bastante famoso, né? A França também é um importante centro cultural do mundo, né, com enorme produção literária, cinematográfica, musical, além de uma grande variedade de museus, teatros e a gastronomia também, que é o que nos interessa, né, muito importante, é um dos seus patrimônios. Aqui nós vemos alguns territórios da França, né, atuais territórios da França, aqui na América, a Guiana Francesa, que é a nossa vizinha, né, é um território da França. Temos aqui Maiote, que fica próximo aqui de Madagascar, né, Reunião, Nova Caledônia, Wallis e Fortuna na Oceania. O clima na França predominantemente
É o temperado oceânico, né, com algumas variações regionais que sofrem influência das formas de relevo. Como eu falei para vocês, né, aqui mais ao sul, minha fotinha está cobrindo, mas aqui ao sul nós temos os Alpes franceses, né, próximos da Itália e da Suíça. O relevo da França possui é bastante heterogêneo, né, formado por extensas áreas de planície, como a gente pode ver aqui nessa parte verde. Há algumas depressões na área central, além de presença de montanhas e porções a leste e também no sul. O maciço central, essa parte aqui, é localizada na região centro-sul, consiste em uma transição, é uma região de transição das áreas mais baixas para o domínio montanhoso, né? Onde está os Mocesto dos Vosges, a leste, os Alpes, os Pirineus, né? Que ficam a sudoeste aqui, já perto da Espanha. O ponto mais elevado da França é o Monte Blanc, né? Em francês, o Mont Blanc, que também acaba virando marca, né? A vegetação da França é caracterizada por florestas temperadas, né? As chamadas coníferas, essa aqui, ó, formatozinho de cone, né? Pinheiros, né? São encontrados no país das coníferas, como os abetos, carvalhos, faisas, urzes, castanheiras, carvalhos, alfazemas, etc. A França possui muitos rios, né? O Loire é o mais extenso que banha o território francês e ele está muito associado à gastronomia de certas das regiões por onde ele passa. Além disso, nós temos os rios Sena, né, que corta Paris, o rio Reno, também que é famoso, o Garona, o Ródano, enfim, o lago Bourget é um dos mais famosos, né, fica na região dos Alpes. Então, um pouco sobre a história da França, né, o território que hoje nós conhecemos como França, ele já foi dominado por diversos povos, né? E sua ocupação data de pelo menos 50 mil anos atrás, né? Ao sul, na região da chamada Gália, né, os gregos acabaram por fundar a colônia de Marsella, que ainda hoje é uma região muito importante, né, da França, que depois foi tomada pelos romanos, depois ficou sob a liderança de Júlio César, né, quando estava sob o domínio do Império Romano, e vários povos passaram por lá, né? No final do século V, os francos ingressaram na região, né, os povos francos, e surgiu a dinastia Merovingia, que ficou até meados do século VIII, sendo sucedido pelo período carolíngio, né, que é o de Carlos Magno. O território foi alvo de incursões estrangeiras, né, muitas pessoas tentaram dominar o território da França, por exemplo, os vikings, né, sobre o domínio de Rollon, que chegaram nas terras da Normandia, que fica bem ao norte da França, né, e diversos reinados foram estabelecidos na França, no final da Idade Média até o período do renascentismo. E foi nesse processo, né, de transformação histórica e social, né, que aconteceu o advento do Iluminismo e a eclosão da Revolução Francesa entre 1789 e 1799, né, que é um grande momento da história do mundo, que influenciou vários países, inclusive o Brasil, né, que foi quando acabou o regime absolutista, né, de Luís XIV, né, conhecido como Rei Sol. E a França então participou de um processo imperialista algum tempo depois, né, invadindo países na África e aqui na América também, né, na região do Caribe, na Oceania. E ela entrou também, é um dos palcos principais da Primeira e Segunda Grande Guerra, né? E mesmo depois desses conflitos, né, a França passou por grandes períodos de instabilidade social e política nos anos que se seguiram e hoje é um país que é uma das principais economias da Europa, né, e do mundo. E também se tornou um importante centro de produção e difusão cultural. Só um pouquinho da história aqui da França, né? Aqui nós vemos as colônias, a região que a França tomou de conta. A gente pode ver que ela ocupou boa parte ali de onde hoje é o Canadá e um pouco do norte dos Estados Unidos, né? Aqui a Guiana Francesa, toda essa região aqui da África
inclusive Madagascar, aqui no Oriente Médio, parte da Índia, aqui a região que foi conhecida como Indochina, né? Também foram algumas das regiões dominadas pela França colonialista. Há mais de 3 séculos, né, a França é um país que tem na gastronomia uma das suas expressões mais fortes da sua cultura, né? Então, o hábito de comer bem, o requinte e a criatividade passa de uma forma ou de outra por todo o seu território. Na França foram criadas receitas e iguarias da culinária ocidental, do foie gras às trufas, e consagram-se personagens que nos deixaram criações marcantes, como grandes mestres da cultura ocidental, né? Os franceses são criadores de pratos, técnicas e receitas que ainda hoje são utilizadas no mundo inteiro. A base da cozinha internacional tem um percentual muito grande da cozinha francesa, né? Eles são os defensores, né, da contínua busca pelo refinamento e pela sofisticação. A cozinha francesa surge junto ao mar, ao longo da costa atlântica, e revela nas regiões do noroeste, né, as regiões da Bretanha, Normandia, Flandres, inclusive o Vale do Loire, né, o rio Loire, que a gente já viu. Um painel de extraordinária riqueza. Encontramos ostras, mexilhões, mariscos, lagostins, o xerelete, que é esse peixinho aqui, sardinha ou cavala, robalo, sem falar em diversas preparações que usam os peixes do Vale do Rio Loire. Em Nantes, né, na região de Nantes, na costa atlântica, as terras de Orleans têm uma culinária muito particular que é dedicada aos peixes de rio. Uma riqueza notável que é encontrada nas terras da Normandia, como eu falei, que fica ao norte da França, né, que são os cordeiros. Cresce ali. Eles pastam nos prados banhados pelo salitre do mar, com o qual perfumam suas carnes, dando-lhe um toque de distinção. As plantas que eles comem, elas recebem o sal do mar, então isso acaba influenciando no sabor da carne desses animais, né? A manteiga tem um terreno propício nas regiões do noroeste, do mesmo modo que no norte do país, embora nessa última região, a cozinha seja mais utiliza mais a banha de porco. Nas regiões do norte, né, em Flandres, Ardenas, Alsácia e Lorena, repartem suas preferências entre a carne bovina e a carne de porco, embora também eles possam ir além, né, como acontece com o pot de fleche de Flandres, que é um prato de origem flamenga, preparado com vitela, né, coelho, toucinho, né, ou os 3 em 1. Uma popularidade das hortaliças, né, o couve, o repolho e a couve-flor, que é acompanhada com paixão pela batata ou pela beterraba, que é uma das características também do norte da França, da gastronomia do norte da França. As regiões do interior, né, elas têm muitos pratos de personalidade, né? As suas cozinhas são por vezes simples e rústicas, como o do Auvergne, na qual um bom exemplo é o aligot, que é aquele purê de batata servido com salsicha e tal, que tem bastante queijo. E outra vez é um pouco barroca, né, como o bourbonnais, com seu patê de tartuffe ou o pato do Chambé. É possível que não exista outra região que leve mais a sério a arte da culinária como a Borgonha, né? São muitos pratos franceses que se destacam de lá, o próprio bife bourguignon, né, que vem da região da Borgonha. O receituário exibe joias da cozinha popular do calibre do Gros Gris, os guisados de peixe de rio, os cogumelos, as carpas, os caranguejos e, é claro, a mostarda, que é um condimento que acabou se espalhando pelo mundo todo, né? A mostarda de Dijon é da região da Borgonha, né? Em conjunto com estes pratos, né, estão ainda as carnes vermelhas do charolais, o presunto de Morvan ou a carne dos pequenos pombos de Bresse. Quando se fala de cozinha francesa, Lyon tem sempre algo a dizer, né, a cidade de Lyon,
que é uma capital gastronômica do país. De qualquer modo, né, ela tem uma verdade incomparável. Suas salsichas, salsichões, dobradinhas, frango assado, almôndegas e fígado de vitela, frango com trufas, né, uma região muito que tem uma gastronomia muito peculiar, digamos assim, né, ligada a embutidos, assados, uso de vísceras de animais. Na Savoia, né, que vai mais para o sul, nós temos uma influência dos Alpes, né? E tem muitas carnes vermelhas, leite, seus derivados, que são a nota da indústria queijeira, sem esquecer a riqueza dos seus rios e lagos, né? Que tem trutas, carpas, enguias. A dieta da região é uma dieta montanhosa, né, rica em carboidratos e muito calórica, principalmente com o porco acebolado, com polenta, que é o chamado caion, torta de batata, ameixas, peras secas, passas, ovos, farinha, ou purê de batata com ovos e ervas finas, né, que é o farson, e atrelada ao aroma do alho, as ervas aromáticas e o azeite enriquecem a cozinha da Provença, né, também que fica mais ao sul, uma região que surge no litoral mediterrâneo, sem perder de vista os contrafortes alpinos, que dá vida a pratos tão elaborados como o bouillabaisse, que é um grande ensopado com frutos do mar, carne de peixe, e uma simples salada niçoise, né, da região de Nice, e as gloriosas carnes de pato, cevada das lanas, na costa atlântica. A cozinha do sul da França também se caracteriza por sua singularidade, é marcada pela proximidade ibérica, né, uma certa influência espanhola, e pode-se dizer, inclusive, que em determinadas situações a influência tem mais influência espanhola do que francesa nessa região, né? Como no caso da cozinha de Roussillon, né? E tem o Languedoc, né? As raridades de Languedoc, que tem a presença dessa cozinha com azeite de noz, né? Sem esquecer a excelência do cassoulet, que é uma das grandes versões do cozido francês, né? Eles gostam muito da lampreia e as enguias, que são chamadas civeles, que demonstram como são as cozinheiras da Aquitânia. A Aquitânia é uma região que já fica próxima da Espanha, né? Os sabores do Gascon e Armagnac, que são essas bebidas, com destaque para os cogumelos e trufas e por uma miríade de guisados, né? Eles fazem muito ensopados nessa região. Por fim, na cozinha do País Basco francês, né, possivelmente a mais próxima da Ibéria, temos ensopados com as elementares como piperade ou garboule, e de sobremesa de renome como o gâté basque. A piperade e garboule são uma espécie de molhos que se servem. Dizem os franceses, né, que tem um queijo para cada dia do ano, né? Eles têm muitos tipos de queijos diferentes, né? A lista é interminável, embora se mova preferencialmente pelos derivados de leite de vaca, e em segundo plano pelos de cabra, né? Os queijos de leite de ovelha são relegados a um papel secundário, embora contenham referências tão gloriosas como o Roquefort, que é esse aqui. Mundialmente famoso queijo de massa azul, né? Originário de Rouergue. Entre os queijos de cabra, é preciso destacar o Picondon, de Ardèche ou de Drôme, e o Poligny Saint-Pierre e o Valence, que são ambos da região de Berry. Os queijos de vaca, né, são os de maior expressão, começando pelos mais populares, que são o Camembert, da Normandia, né, já de volta para a região norte, né, da França, o Brie, em todas suas variantes, provenientes da região que lhe atribui o nome, né, na região de Brie, e o Gruyère, que é produzido em todo o território francês. Em conjunto com estes queijos, né, tem outros marcantes, como o Reblochon da Savoia, o Comté de Franche-Comté, e o Pont-l'Évêque da Normandia, e o Vacheron de Doubs e o Neufchâtel de Brie. Né? Muitos desses queijos eles têm a determinação de origem, né? Então eles só podem ser chamados assim
porque eles são produzidos na França. Também tem esse detalhe, né? Se os franceses têm condições de ter um queijo diferente para cada dia do ano, né, também não faltam vinhos, né, para saborear, para complementar esses queijos. O vinho é um dos grandes destaques da gastronomia francesa, né, é o produto que mais representa suas imagens em todo o mundo. Né? Os grandes vinhos são da região de Bordeaux, que fica por aqui mais ou menos, ou da Borgonha. E os grandes espumantes, ou champanhe, aqui a região de Champagne, está marcada aqui em vermelho no mapa, né? Também os vinhos brancos da Borgonha, da Alsácia e do Vale do Loire. Tem também as cidras, né? Normandas ou bretãs, né? Da região da Bretanha, ou, perdão, da Normandia, cuja destilação resulta em delicados calvados. De igual importância são os conhaques, os armanhaques, que constituem sem dúvida um esplêndido complemento para uma refeição, né? São as bebidas aperitivas. A França atualmente está dividida em 18 regiões, sendo 3 na França e 5 ultramarina, que nós já vimos, né? Temos a Defensa, a Normandia, a Bretanha, o Pays de Loire, o Vale do Loire Central, o Grande Leste, né? A Borgonha, o Franche-Comté, Auvergne e Rhône-Alpes, a Provenças, Alpes e Costa Azul, a Occitânia e a Aquitânia, né? Aí aqui são as regiões ultramarinas, né? A Corsa, a Reunião, Mayotte, Guiana, Martinica e Guadalupe. As regiões da França metropolitana são divididas em 101 departamentos, um número que varia de 2 a 3 por cada região, e cada departamento é dividido por o arrondissement, né, que se dividem em cantões ou comunas. É como se fosse estado, município, bairro, né, na nossa divisão brasileira. Né? O atual estatuto da região foi adotado em 82 e foi feita essa redução, né, das regiões de 27 para 18. Né? Fiz com que algumas das regiões tivessem 2 ou 3 nomes, né? Como aqui a Provença, os Alpes e a Costa Azul, Côte d'Azur. Vamos começar a falar de algumas regiões, né? Na Alsácia-Lorena, Alsácia-Lorraine, que é a Alsácia e Lorena, fica bem no nordeste da França, né? Aqui pertinho da Alemanha e da Bélgica e da Suíça. Ela tem uma culinária muito parecida com a da Alemanha, né? Onde tem muitas carnes salgadas, embutidos, uso de banha de porco, salsicha, batata e chucrute. Também é muito presente nessa região, né? Aí você vê aqui, até pelos próprios imóveis, né? Aqui, como eles têm também uma arquitetura meio alemã, né? E também tem uma preferência, a pessoa dessa região tem uma preferência pelos molhos mais cremosos e pesados. Na Normandia, né, que é essa parte mais ao norte, tem uma gastronomia baseada em 4 pilares, que é a maçã, o leite, a carne e os frutos do mar. Né? Usa-se muita manteiga e o creme fraiche, que é uma espécie de creme de leite fermentado, né? Que lembra um pouco o iogurte. E nessa região também tem de onde vem os crepes, os famosos crepes franceses, e algumas panquecas bem fininhas. Na Borgonha, né, que fica aqui no centro, né, mais ao leste, são produzidos tradicionalmente os pratês e a gordura do fio de pato, que é o chamado foie gras, né? Também se usam moedas de frango e de pato, são bastante utilizados nas preparações, além dos cogumelos, o escargot, os queijos amanteigados, como o camembert, é de lá onde vem a receita do coq au vin, né, que é o galo ao vinho, que é muito famosa. Né? E na região da Provence, né, na Provença, fica aqui a sudoeste, é onde tem o litoral francês, que é onde tem muitos pratos vegetarianos. Né? A Provença, que era chamada, abrange a região da Provença, os Alpes e a Costa Azul, né, a Côte d'Azur, é uma culinária bastante caracterizada pelos azeites, verduras e o tomate. Vem dessa região o famoso ratatouille, aquele que foi retratado no filme da Disney, né, na animação da Disney. E o bouillabaisse, que é uma sopa ou guisado de peixes do Mediterrâneo. Né? Então, gente, aqui é o iníciozinho da França. Eu espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos no próximo vídeo.